Fala, rapaziada, estamos começando mais uma entrevista do Segue o Papo e hoje eu estou aqui com o Dr. Júlio Barragán, nosso querido médico oftalmologista, que vai levar uma conversa maravilhosa com a gente hoje, muito instrutiva. E aí, doutor Júlio, beleza, meu querido? Tudo bem, graças a Deus, uma honra em receber o pessoal do Segue o Papo aqui e tomara que eu possa esclarecer as dúvidas aí do pessoal e ajudar. O prazer é todo nosso, muito obrigado por estar nos recebendo aqui na clínica, que depois a gente vai divulgar. Mas vamos lá, como é que começou a tua história com a medicina, cara? Desde garoto você pensou em ser médico? Como é que é? Conta pra gente. Não, desde garoto com certeza não, assim, eu até costumo brincar, né, que é difícil a gente quando é pequeno pensar nessas coisas, né, normalmente a gente vai pensar em ser jogador de futebol, converso com meu sobrinho, ele fala que quer ser jogador, minha sobrinha fala que quer ser cantora, e é até uma coisa que eu acho que é muito difícil, né, a gente decidir a nossa carreira tão cedo, num vestibular. Às vezes você está com 16, 17 anos, você já tem que decidir o que você vai fazer, enfim. Mas foi mais próximo do vestibular mesmo. Entendi. Tô vendo aqui um capacete do ídolo nacional, Ayrton Senna. Piloto de Fórmula 1, tu não pensou não, né? Não, esse não, de jeito nenhum. O buraco é mais embaixo, né? É mais difícil, é. Jogar bola, acho que toda criança, Todo né? mundo quer. Hoje, né, homem, mulher, né, o futebol feminino avançou bastante. Mas então, próximo da faculdade, quando chegou o momento de você fazer o vestibular, você pensou em medicina, né? Sim, aí eu acho que a gente vai um pouco pelo que a gente até vive na escola, né? Então eu vi assim, pô, não gosto de matemática, eu nunca fui bom em matemática, então você começa a tentar ir para um lado que você curte um pouco mais. Nunca pensei muito pro lado do direito também, de advocacia, enfim. E meu pai é médico, então eu pensava, obviamente, na medicina também. E só que eu sempre tive uma preocupação de tentar não fazer isso só porque ele é médico. Não seguir a medicina porque ele é médico, não ser oftalmologista porque ele é oftalmo, enfim. Mas eu pensava sempre no que eu gostaria de ter na minha rotina. Eu tive até isso, inclusive, já na faculdade, uma dica de um professor meu que eu achei sensacional, que é isso, você pensar no que você vai gostar na rotina, na verdade. Ele deu essa dica não só para mim, como para um grupo de alunos, quando a gente foi fazer uma segunda escolha, que é a escolha da especialização. Você tem uma infinidade de coisas para escolher. Cardiologista, clínico, pediatra, ortopedista, enfim. E eu falava, pô, vou escolher oftalmo só porque meu pai é oftalmologista? Aí ele falava, pensem na rotina. Porque é muito fácil você se apaixonar por uma coisa, eu vou ser cardiologista, enfim, porque eu gosto disso, daquilo, da cirurgia, de operar, da doença tal que eu vejo no livro, mas quando você chega no consultório, a rotina do cardiologista vai ser aquela. Uma coisa é o dia a dia, né? Auscultar, fazer um eletro, enfim, eu não sou cardio, mas entendeu? Qual é a rotina do oftalmologista minha aqui do dia a dia? Qual é? É fazer óculos, fundo de olho, medir pressão, uma hora ou outra. Claro que você pega um caso mais complicado, mas você tem que gostar da rotina. Então eu fui pesando, falei, bom, eu acho que eu vou gostar da rotina de ser médico, de ter um relacionamento com o paciente, e, modéstia à parte, eu acho que eu sou bom nisso, graças a Deus acho que escolhi bem. E a oftalmologia eu também pesei nisso. Por exemplo, eu gostei de cardiologia, eu gostei de reumatologia, e gostei de algumas outras que eu não estou lembrando agora. Mas eu, por exemplo, olhava uma rotina e falava, não vou gostar da rotina de ser pediatra. Eu não vou gostar da rotina de ser ortopedista. E aí eu pesava, acho que eu mais gostava com oftalmo, no final das contas eu falei, a rotina do oftalmo é que eu vou gostar mais disso. E a escolha foi perfeita. Não é porque eu estou na tua frente, não, mas é um excelente profissional. E antes da gente entrar no nosso papo, a gente fez essa introdução. Medicina são 6 anos e a especialização são mais 3, é isso? Sim, normalmente são mais 3. Uma ou outra especialidade é um pouco mais até, são mais 4 anos. Mas normalmente é isso, 6 mais 3. Ou seja, então o cabra tem que estudar bastante mesmo para se tornar médico oftalmologista. Sim. E quando chegam para você e falam, você é oculista? Sem querer desmerecer a profissão, na verdade, eu nem sei se existe essa profissão, oculista. Isso existe, oculista? Existe essa profissão? Então, eu acho que isso é uma coisa que ficou de antigamente, assim, de se chamar de oculista. Eu não sei nem de onde surgiu isso. Talvez do oculista de óculos, né? Mas o termo certo é oftalmologista.
Mas a gente ouve muito as pessoas falarem, vou no oculista. Enfim, é algo que a gente até oftalmo brinca sobre isso, mas não incomoda. É até comum, né? Mas é importante esclarecer que o médico oftalmologista ele estuda 6 anos na faculdade de medicina e mais 3 de especialização, ou seja, 9 anos se dedicando a isso. E, repito, eu não estou nem querendo desmerecer, porque eu nem sei se existe essa figura do oculista. Eu sei que existe a figura de um profissional que faz óculos, optometrista, salvo engano. Optometrista, Na verdade, eu também não conheço mais nenhum termo, são esses 3 termos. O termo certo é oftalmologista, por quê? Porque é oftalmologia. É como se eu pegasse e falasse ao ortopedista e usasse um outro termo para ele. Mas o gesseiro. Eu vou no gesseiro, enfim. Mas é uma analogia que a gente está tentando que... Assim, a especialização em oftalmologia, então oftalmologista. O oculista não sei de onde surgiu, acho que é um termo antigo. E tem o optometrista, que é um profissional que hoje chegou para fazer a parte de ótica, né, de óculos, enfim, que existe até a briga com a oftalmologia, que na minha opinião é uma briga correta, porque o paciente ele não é só aquilo ali, né? Só ver óculos, fazer uma refração. Dentro desse sistema ocular, existe muita coisa que não é só fazer óculos e ver o grau do paciente. Enfim, ele pode ter inúmeras outras enfermidades que um optometrista nunca vai ver. Entendi. Entendeu? E não vai resolver. E o optometrista ele se resume ao óculos, ele não faz qualquer tipo de análise sobre algum problema. Córnea, ele não sabe examinar um cristalino, uma retina, enfim, então é muito restrito, né? E, doutor Júlio, há quanto tempo que você está na oftalmologia? Na oftalmologia, eu estou formado em medicina esse ano faz 22 anos. Me formei em 2003. E na oftalmo eu estou desde 2007. Se eu for contar a especialização, quando a gente entra na residência, desde 2005. Desde 2005. 20 anos agora. 20 anos, exatamente. Então. Para começar a aprender. Olha aí, que beleza. Pô, 20 anos é uma vida, né? E aí você majoritariamente atende no consultório aqui na sua clínica. Sim. E faz cirurgias também? Sim, conta aí pra gente. A rotina é essa. A rotina é aqui da clínica, que eu atendo aqui eu e meus familiares, que meu pai e minha irmã. E fora daqui são cirurgias, exatamente. Cirurgia de catarata, cirurgia de refrativa, que é cirurgia de grau, né? Biopia, hipermetropia e astigmatismo. E é isso. Beleza, então agora eu vou pegar uma colinha aqui para falar sobre os problemas mais comuns, né, que você encontra aqui com os seus pacientes, né? Vamos começar aqui com a famosa conjuntivite. A conjuntivite que é amiga da galera do atestado médico, né? Então é bom que, olha... Pessoal, empresários, donos de empresa, fiquem ligados agora na dica do Dr. Júlio para saber quando de fato é uma conjuntivite. Isso aí, rapaz, você tocou num ponto bom. Isso acontecia muito em hospital, em emergência. Eu dando plantão com amigos meus e às vezes a pessoa vai lá só para pegar o atestado. E acontecia de passar... E ele mesmo se diagnosticava. Estou com conjuntivite, doutor, passa um atestado aí? Não, ele chega lá reclamando, e às vezes ele pode acontecer até de ele passar um sabão no olho, o olho fica vermelho. Passa um pó de mico no olho. Ele dizer que tá com conjuntivite e querer pegar testado. E aí você diz que não vai dar, que não é conjuntivite, e ele reclama, às vezes sai chateado, enfim. Mas voltando ao assunto em si, é um assunto muito frequente, né? Claro que é um assunto que é uma doença, na verdade, que tem suas particularidades, são doenças que... Existe, na verdade, a conjuntivite viral, a conjuntivite bacteriana, a conjuntivite alérgica. A mais frequente de todas, isso é importante falar, é a conjuntivite viral. Tá? Muita gente chega até o consultório falando, me passa um antibiótico. O antibiótico é para bactéria. A conjuntivite bacteriana ela não é a mais comum. A conjuntivite viral é disparada a mais comum. Mas o paciente tem essa mania de chegar já te falando o que tem que fazer ou não? Não, poucos, tá? Mas eu acho que... Como é que eu vou dizer? Isso é engraçado, é um costume, eu acho, da população achar que o antibiótico resolve tudo. Então é bom que é um cuidado que tem que se tomar, porque às vezes você usar um antibiótico sem precisar, isso é ruim para o organismo, você cria até uma resistência ao antibiótico. Então, às vezes, sabe aquela coisa de, fui no médico, ele não me passou nada? Porque a conjuntivite viral, o vírus, você trata os sintomas.
Quando você está com uma gripe, o que você faz? Você vai fazer repouso, você vai tomar vitamina C, você vai beber bastante líquido, você vai descansar. Se tiver uma febre, você vai tomar um antitérmico, uma dor, né, um analgésico. Você não toma um remédio para o vírus. Você faz isso e espera passar. A conjuntivite viral, você vai tratar isso. Então ele tá com o olho vermelho, edema de pálpebra, ele, né, tem aquela sensação de areia, às vezes um incômodo à luz, então você vai usar um lubrificante para ajudar ele, lubrificando o olho, você vai fazer compressa gelada para aliviar. Às vezes você pode passar um colírio anti-inflamatório ou não, dependendo do caso, e isso é autolimitado, isso vai passar. Só que é importante dizer que tem um tempo. Então às vezes tem gente que vem ao consultório, você usa um lubrificante, faz compressinha gelada, vamos observar, ou usa esse colírio aqui para aliviar os sintomas anti-inflamatórios, enfim. E 3 dias depois, às vezes, a pessoa volta e fala, doutor, ainda não melhorou. E às vezes você diz, não vai melhorar ainda, você tem que aguardar um pouco mais. Então, às vezes, acontece comigo e com certeza deve acontecer com outros médicos também, do paciente trocar de médico. Achando que ele vai porque não passou o remédio que ele queria, o antibiótico. Ele vai no outro, entendeu? E muitas vezes acontece comigo de eu receber um paciente que veio achando que não está melhorando, o médico fez o tratamento certo dele, ele vem me esperando que eu passe algo mais forte para ele melhorar. Você fala que o colega está certo. O tratamento está certo, você tem que esperar um pouco mais, entendeu? Então a viral é a mais prevalente, ela tem um alto contágio, então você tem que tomar cuidado, né? É muito frequente no verão, tem a conjuntivite alérgica, que é primaveril, também tem que ter a parte do verão e a parte da primavera, mas enfim, falando da viral, está muito associado com contágio mesmo, né? Então você tem que tomar cuidado com objetos, não ficar passando a mão no olho, uma pessoa que está com conjuntivite, você toma cuidado com beijo, abraço, proximidade, enfim, lavar sempre bem as mãos. Álcool, que é uma coisa que se perpetuou principalmente depois da pandemia. Sim, depois da pandemia as pessoas aprenderam muito, né, sobre isso. A importância de um vírus, né? O vírus transmite muito evitar fácil. É o verão, piscina, os locais públicos, piscina, né, a aglomeração ali transmite fácil. Então, a principal, aliás, a mais recorrente, por assim dizer, conjuntivite é a viral mesmo. É a viral. Então, uma maneira de se evitar é sempre lavar as mãos, evitar ficar coçando também, né? Com certeza, evitar compartilhar objetos. Então você não pode compartilhar toalha, compartilhar óculos, exatamente o que eu ia falar. Então você tem que tomar cuidado. A mulher não pode compartilhar uma maquiagem. Entendi. E é mais comum no verão ou não tem explicação para isso? É mais comum no verão. Porque o vírus ele sobrevive mais ao verão. Gosta de um solzinho? Ele sobrevive mais no calor. Em ambiente de clima seco e calor. Ele sobrevive mais facilmente. Então, se aquele camarada chega no trabalho com conjuntivite no inverno, tu já pode... Opa, peraí, querido. Não é que não tem, não. Peraí, querido, deixa eu ver isso aqui direito. Deixa eu ver, a gente chegou aqui no outono. Mas a mais frequente disparado é a conjuntivite adenoviral, que a gente chama. Entendi. Bom, doutor Júlio, já que falamos de conjuntivite, vamos falar dos problemas mais comuns que os pacientes apresentam quando chegam aqui na tua clínica, no teu consultório. Eu acho que é até o mais interessante de se falar mesmo, que é o que acaba interessando aos pacientes, né? Porque eu ficar falando de coisas que não são rotineiras, às vezes para o paciente não é tão interessante. De coisas mais comuns de consultório, você vai ver conjuntivite, você vai ver catarata, você vai ver glaucoma, você vai ver miopia, os erros de refração mais famosos de todos, todo mundo fala miopia, ainda mais depois da pandemia, isso ficou em evidência. Enfim, são mais esses. Então vamos falar um pouquinho de cada um, né? Vamos dar um tapa em cada um. Catarata, cara, qual é a catarata, ela se dá por quê? A catarata, na verdade, ela é um problema senil, né? Ela é um problema que na grande maioria dos casos, ela vai aparecer por causa da idade. Não que apareça só assim, né? Às vezes o paciente ele pode usar um medicamento como corticoide e ter uma catarata um pouco mais cedo. Então não necessariamente Mas vai regra... Mas a regra é o paciente idoso que em determinado momento da vida, normalmente ele depois dos seus 60 a 65 anos, ele vai começar a ter um grau de degeneração, de esclerose do cristalino. O cristalino ele é uma lente, até legal mostrar aqui. Mostra aí pra gente. Isso é uma coisa muito legal de se falar, porque muita gente chega aqui no consultório e fala assim,
Doutor, mas o que é a catarata? A catarata é aquela pelezinha no olho, né? Não tem nada a ver com pelezinha no olho. Na verdade, na minha opinião, não tem nada a ver. Na minha opinião, as pessoas confundem muito com pterígio. O pterígio, sim, é uma proliferação que tem aqui fibrosa na conjuntiva. Que é até meio avermelhado? Nobre na córnea, exatamente. Que tem a ver com exposição a sol, exposição a vento. Então ela tem muito a ver com ressecamento. Mas eu já vi isso em pessoas novas, né? Sim. Então isso aí é genético. Sim. Um que tinha pterígio, acho que não tem mais, era o Romário, o jogador. Eu lembro. Praia. Futevôlei, praia, exposição solar. Entendeu? Então o pterígio, sim, é aquela carnezinha que vai crescer para cá, que eu acho que as pessoas confundem muito com a catarata. A catarata, ela tá dentro do olho. Ih, Então, rapaz, olha aí. Então, aqui dentro do olho, a gente nasce com uma lente chamada cristalina. Essa lente aqui, durante a nossa vida, ela vai envelhecer. Então ela vai ficar opaca. Uma lente que é cristalina começa a ficar amarelada, amarronzada. E o que ela faz? A luz que passa aqui para formar a imagem aqui atrás começa a passar com dificuldade. Fica embaçado? Basicamente isso. E a visão embaça. Exatamente. Então, o que consiste uma cirurgia de catarata? É entrar dentro do olho, retirar essa catarata, que hoje, na verdade, a retirada que se diz antigamente era assim mesmo, era uma técnica onde se tirava a catarata inteira. Hoje não. É uma técnica de facoemulsificação, onde você vai quebrar, triturar esse cristalino em várias partes e aspirar ele e colocar uma lente no lugar. Mas não vai retirar a anterior, a que veio com... Retira. Ah, retira? Você retira o que envelheceu. A catarata ela é uma lente que ela fica dentro de um saco capsular. Então você abre esse saco capsular, tira essa lente e coloca uma no lugar, uma artificial. Que, inclusive eu tenho uma aqui que é antiga. Mas antes, então, você tirava tudo? Não, o que eu quero dizer é que você tirava ela inteira. Hoje você não tira. E aí, por você tirar ela inteira, o que acontecia? Você tinha que abrir muito aqui o limbo, a parte da córnea aqui. Hoje a sua incisão é de milímetros. Então é tudo microinvasivo, né? Hoje, como é que você opera um joelho? Antes você fazia uma cicatriz extensa, hoje você faz uma artroscopia, que é um furinho aqui. A catarata é a mesma coisa. Eu imagino que também é computadorizado. Você está fazendo aqui, vendo na tela ali. Antes você abria e tirava inteira. Entendi. Saía uma lente inteirinha, assim, pequenininha, óbvio. E hoje não, hoje você fratura ela ali, quebra, né? Aspira e coloca uma lente no lugar. Então você não leva mais... Você tira todas essas, eu não sei o termo certo, impurezas, por assim dizer. Isso, o que atrapalha, o que deixa a tua visão embaçada. Quebrar essa lente. E bota uma lente ali. Uma lente no lugar, exatamente. Então você não... Sai zerado. Você não leva mais pontos, né? Você não tem sutura mais, você não costura mais nada, porque aí a incisão é muito pequena. A catarata aí, existem muitos estudos que mostram a influência do fumo, influência do álcool, em ajudar na formação da catarata também por causa de estresse. Exposição ao sol também tem alguma coisa? Exposição ao sol, a radiação, se não me engano, o UVB que se fala. Mas o mais comum é a idade mesmo, entendeu? E também tem da genética, né? Como tudo, né? A genética, na verdade, ela funciona um pouco no caso familiar. A gente vê, às vezes, a pessoa às vezes até comenta, fala assim, doutor, mas na minha família tem caso de catarata mais cedo. Às vezes uma família pode ter um caso de catarata um pouco mais cedo do que outros, entendeu? Em regra, todos terão catarata, quem obviamente for, né, chegar a uma certa idade, uma idade mais avançada. Mas existem casos, imagino eu, que o cara tem 80 anos e não tem catarata. É difícil. É difícil. É difícil. Raro. Por exemplo, às vezes eu examino um paciente, aí a paciente, vamos lá, ela tem 70 e poucos anos. Ela fala assim, olha, você está com uma catarata, você tem que começar a pensar em operar. Aí ela fala assim, não, doutor, mas não, como é que eu tô enxergando bem? Como é que eu tenho catarata? Minha avó morreu com 95 anos e não tinha catarata. Eu falo assim, ela tinha. Não tem como, ela com 95 anos não ter catarata. Faz parte do envelhecimento. É a mesma coisa que se eu disser que uma pessoa com 95 anos não envelheceu a pele, não envelheceu o cabelo, não envelheceu os órgãos. Mas será que tinha catarata, mas não ao ponto de incomodá-la, né? Ou seja... A pessoa não Ou então incomodava, mas não incomodava tanto e se acostumou dessa forma. Exatamente. Ó, por exemplo, essa aqui, não sei se vai ser fácil mostrar, essa é uma lente intraocular. Leva lá é uma lente do nosso cinegrafista. Essa já é uma lente até mais antiga, que se coloca no lugar da catarata.
É uma lente desse tamanho. E doutor Júlio, qual o tempo médio de uma cirurgia de catarata? Tem um olho, né? Tem que fazer um de cada vez, né? Não dá pra fazer os dois, senão o cara sai de lá. É uma cirurgia que vai levar de 10 a 15 minutos, é uma cirurgia muito rápida. Hoje eu acho cirurgia rápida, limpa, indolor. É uma cirurgia que evoluiu muito. Pô, cara, que bacana. Porque antigamente ele levava uma anestesia, que era uma injeção aqui por baixo do olho. Como eu falei, se abria uma parte muito maior para se tirar o cristalino inteiro, né? A catarata. Colocava lente, levava ponto, botava tampão. Hoje não tem mais nada disso. Às vezes o paciente ficava internado 1, 2 dias. Hoje o paciente entra de manhã e sai na mesma manhã. Entendeu? Sem tampão, sem nada. E o tempo de recuperação? Então, a catarata hoje, ela por ser uma cirurgia muito pouco invasiva, ela tem um pós-operatório ótimo. Então é um pós-operatório que normalmente o paciente não se queixa de nada. Ele volta aqui Tem dor, não tem absolutamente nada. nada. Ele chega aqui no dia seguinte, normalmente se pergunta, tá tudo bem, tá tudo legal. Às vezes o que ele relata, doutor, a visão ainda não tá muito boa não. Aí eu falo, a visão ainda não vai estar muito boa, é normal, você operou ontem. Às vezes tem um edemazinho aqui na córnea, por causa da própria ação mecânica da cirurgia. Eu até dou o exemplo, eu falo muito exemplo do ortopedista porque as pessoas entendem muito. Eu falo, é que nem você operar um joelho ontem, por mais que seja minimamente invasivo. Hoje você acha que você vai estar andando normal? Não vai. Assim que a banda toca, né? Então tem um tempo de recuperação, mas é uma cirurgia que não dá dor, não dá sintoma. Mas que às vezes o paciente pode se queixar que o olho está um pouquinho ressecado, nada demais. Agora, doutor Gil, duas coisas que eu percebo, né? Ouço das pessoas. Falar assim, quando volta a enxergar bem, como é que sente a diferença, né? Sim. É o que eu tô te falando. Podia incomodar, mas às vezes a pessoa empurrando com a barriga, mas quando vê a diferença, quando tem um parâmetro, ou seja, porque um olho ainda não operou e o outro tá operado, então... E às vezes isso até incomoda. A pessoa operou um olho e ela tem um óculos anterior à cirurgia, ela fala, doutor, mas agora esse óculos não funciona. Que eu boto, ela vai me ajuda, esse aqui ela me atrapalha. Eu falo, por isso que normalmente a gente não demora a operar muito o segundo olho, entendeu? Mas é a melhor impressão. A catarata, ela é a maior causa no mundo de cegueira reversível. Porque você operou, melhora. Entendeu? Então o cara pode estar completamente cego por conta... Pode, só que é reversível. Entendi. Entendeu? E o grande receio que também vejo do pessoal, essa mesma galera que depois fica espantada com a melhoria da visão, eu falei, pô, por que você não operou logo? Aí o pessoal fica medo que é de ficar medo de ficar cego. Medo da cirurgia em si, né? Porque se você for pensar, a pessoa que não tem, de repente, não busca muito esclarecimento, né? Vai falar assim, cara, vai meter um bisturi no meu olho, cara. Tem pessoas que falam assim, pô, não, cara, eu prefiro ficar com a minha visão um pouquinho embaçada. Mas isso é um pensamento completamente retrógrado e tem sentido. Eu estar falando assim, uma cirurgia que é rápida, uma cirurgia indolor, uma cirurgia com pós-operatório muito bom. Eu mesmo falo pro meu paciente, porque às vezes tem o contrário, às vezes tem um paciente que vem e fala assim, doutor, vamos operar a tua catarata, não é nada demais, né, a cirurgia assim, eu falo assim, eu não gosto de banalizar a cirurgia, é o outro lado também. Não é 8 nem 80, né? É uma cirurgia como qualquer outra. Às vezes a pessoa até fala assim, faz aqui mesmo? Eu falo assim, não, você faz em centro cirúrgico, você enterra, né, tudo certo. Que anestesia, pô. Tá lá. Então assim, eu não gosto de banalizar a cirurgia. E tem a pessoa que fala, eu tenho medo de ficar cega. Pode ficar cego, doutor? Pode. Se acontecer alguma coisa, pode ficar cego. É o que normalmente a gente vê? Não. Eu nunca presenciei alguém operar catarata e ficar cego. Já aconteceu alguma vez? Você tem 20 anos na profissão, você poderia saber de casos e não sabe. Sim, se você pegar um termo de consentimento de qualquer cirurgia, até por conta da anestesia mesmo, vai falar que pode vir a óbito. Mas não é o que normalmente acontece. Até procedimento estético, pô, né? Tem gente, né? Isso aí, não. O acidente, cai um poste em cima do cara na rua aí. Então pode ficar cego, pode descolar a retina, pode dar glaucoma. É o que acontece? Não, porque hoje é uma cirurgia muito controlada, é uma cirurgia que evoluiu absurdamente e os resultados são impressionantes. E aí melhora muito, o que é impressionante é melhorar a qualidade de vida da pessoa. Eu já vi pacientes com dificuldades de andar, de se locomover, por causa da catarata. E depois que operou, a filha às vezes vem com o senhor, por exemplo, e fala assim,
doutor, meu pai passou a andar melhor. Eu falo, porque se ele não tá vendo, ele esbarra nas coisas, ele vai tropeçar, ele pode cair. Então, se as pessoas, agora o doutor Júlio está conscientizando, se as pessoas, né, agora vão ter noção das vantagens que se tem, ou seja, esse receio de ficar cego, de que é uma cirurgia, isso é besteira, uma coisa de 15 minutos, logicamente feito por um profissional que estudou anos, mas, né, é o famoso Bolt, né, que o cara corre 1 minuto e vai falar, pô, mas o cara treinou muito para fazer esse 1 minuto. Vou dar um exemplo, que eu vi até no teu podcast, você levou a Cláudia Joaquim, a proctologista. Se você for ver, talvez, deve ter um termo lá de consentimento antes de fazer uma colonoscopia, de repente você olhar e fala, não faço. Pode ter um problema com anestesia, pode ter... Mas você vai numa profissional super competente como ela fazer um exame desse. Isso é comum em tudo. Entendeu? Até em procedimentos estéticos, né? É isso que você falou, exatamente. Pelo amor de Deus, isso aí é a qualidade de vida que vai se ganhar. Agora já chegou algum paciente que falou, você falou, né, banalizar a cirurgia, pode fazer aqui mesmo. Chegou algum doido ou alguma doida que falou, pô, fala logo dos dois aqui para resolver isso. Não, normalmente disso não. Fala, pô, às vezes a pessoa até pergunta assim, fala, não são os dois de uma vez não, né, doutor? Você fala, não, é um de cada vez, né? Porque, por exemplo, a cirurgia refrativa, a cirurgia de grau, ela evoluiu para se fazer os 2 olhos no mesmo momento hoje em dia. Antigamente se fazia um olho, depois fazia o outro. Só que a cirurgia também se tornou tão segura e se viu que não tinha diferença na probabilidade de dar errado você fazer os 2 olhos ao mesmo tempo, que hoje a cirurgia de grau ela é feita com você opera os 2 olhos ao mesmo tempo. Legal. Tem tudo evolução, né, cara? Sim. Então daqui a 10 anos vai ser diferente. Enfim, isso aí que é o bacana, né? Da ciência, né? E vamos lá, vamos pro próximo problema. Problema que os pacientes chegam aqui e te apresentam. O glaucoma, por exemplo, é um problema que é grave e assim, o glaucoma ele é uma doença hoje que, se não me engano, ela atinge 2,5% da população do Brasil. Mas é um problema que a gente vê em consultório com uma relativa frequência. Tá? Tem que se tomar cuidado também. O glaucoma, ele, na minha opinião, é uma doença que você tem que tomar muito cuidado para não tratar quando você não precisa e também para não deixar de tratar. Entendeu? Então, ele é uma doença mais complexa do que a catarata. A catarata você olha e vê um cristalino que envelheceu, que está opaco, enfim. O glaucoma já ele é uma neuropatia óptica, ele é uma doença do nervo óptico, você tem uma lesão nesse nervo aqui atrás do olho. Então o negócio é mais esquisito. Porque a principal causa é a pressão intraocular elevada, então por isso que toda consulta oftalmológica você tem que medir a pressão. E o que causa esse aumento de pressão? A genética é muito importante nisso, então quando você tem um caso familiar, você tem que tomar bastante cuidado. Na verdade, assim, todo paciente, toda pessoa tem que medir a pressão intraocular uma vez ao ano, pelo menos. Independentemente de ter grau, de não ter grau, isso é uma consulta... A consulta oftalmológica, ela consiste em ver, sim, o grau, as pessoas se preocupam muito com óculos, mas ela consiste em ver todas as estruturas oculares. E ver a pressão intraocular é uma das coisas que a gente faz de rotina. E, como a gente estava falando, a genética é muito importante. Então, se você pergunta, você tem história na família de glaucoma? Tenho. Você já tem que ficar um pouco mais de olho nesse paciente. E deixa eu aproveitar, né, que tem total pertinência com o que você está falando. A partir de quantos anos de idade você recomenda? Por exemplo, o sujeito tem um caso de glaucoma na família, então, mas ele está tranquilaço. Então, tipo assim, você recomenda a partir dos 40, eu recomendo que ele venha. Não, a partir dos 30. Não. Ou não, quando sentir alguma coisa. Na verdade, assim, então, você tocou num ponto, recomenda que ele venha. Na verdade, o certo é todo mundo ir ao oftalmologista uma vez por ano. Independentemente da idade. Independente de ter nada. Olha aí, ó, rapaziada, isso eu não sabia não, olha aí. Não vai, a mesma coisa, a gente fala assim, quando você deve ir no cardiologista, só quando você tem um problema? Não, você deveria ir no cardiologista todo ano, dar uma olhada como está a saúde do teu coração. Já foi oftalmologista esse ano, filhazinho? Vamos aproveitar que a gente está aqui, que eu não sabia disso. E a medicina, eu acho que uma das principais coisas da medicina, se não for a principal, é prevenção. Entendeu? Você prevenir as coisas, até como bem a Cláudia explicou lá na parte ideal. É prevenção. Então, o certo, por exemplo, é o que eu falei, eu me preocupo mais com esse que tem história familiar de glaucoma, me preocupo. Mas se ele vier todo ano, para mim é tranquilo. Porque eu vou vê-lo todo ano. Se eu diagnosticar alguma coisa, eu vou diagnosticar precocemente.
Pode ser que na família dele seja um caso de glaucoma mais agressivo, glaucoma que já levou algum parente a cegueira. Isso que eu ia te perguntar. O glaucoma, ele leva a cegueira e não tem como reverter. Não, aí não reverte. Exatamente, diferente da catarata. O glaucoma é irreversível a perda. Isso pelo aumento pesado dessa pressão ocular. Não só pesado, às vezes um aumento contínuo. Se a pessoa não vai anos no oftalmologista e ela convive anos com a pressão intraocular mais alta, às vezes ela chega aqui já com perda de fibras nervosas do nervo óptico. E você vai passar a partir dali a controlar para que ela não perca mais. Entendi. Você não vai retroagir. E deixa eu te perguntar, quais os sintomas para a pessoa saber? A pessoa que não tem histórico familiar de glaucoma, né? Eu particularmente não sei nem o que é isso, cara. Já ouvi falar, obviamente, mas não sei. Por exemplo, cara, os sintomas, porque tá doendo o olho, Sim, entendeu? Porque pode ser. Só que o principal, e aí que as pessoas deveriam se preocupar, mas talvez também não se preocupem por causa disso, é que é silencioso. Na maioria dos mais do que nunca é importante vir pelo menos uma vez ao ano. Toma. Por isso que tem paciente, às vezes, que você trata. Vamos supor, o paciente vem com uma pressão intraocular elevada e você fala para ele, você precisa usar esse colírio para baixar essa pressão, para você não ter glaucoma. Entendi. Ele não tem, tá? Ele tem uma hipertensão ocular, ele está com a pressão alta sem ter lesão no nervo ainda. Você passa o colírio, ele não sente nada, daqui a pouco ele para de usar, ele fala, não sinto nada, para que eu vou usar? Uma coisa é você usar um remédio porque você sente dor. Sim. Você lembra de usar, está te incomodando. O que não te incomoda, às vezes a pessoa abandona o tratamento. Então essa adesão ao tratamento passa muito por ser silencioso. Tem casos que dá sintoma? Sim, olho fica vermelho, né, que a gente chama de hiperemia, dor, enfim, maior sensibilidade à luz, mas a maioria dos casos é silencioso. Às vezes você pega um paciente que está com a pressão de 25, com a pressão elevada, então tá bom, não estou sentindo nada. E aí você passa um colírio, às vezes o colírio custa R$100, aquela pessoa fala, vou ficar usando um colírio de R$100 porque eu não sinto nada. Então beleza, você compra uma bengala aí e fica aí com um cachorro guia, um cão guia. Então assim, a rotina não é obviamente cegar uma pessoa de uma hora para outra. Existem casos que pode até acontecer. Mas não é por isso que... Mas quando está começando a ter problema, isso consegue reverter. A cegueira não, mas tipo assim, o cara está começando a ter problema, a mulher... Voltando lá atrás, né, assim, o glaucoma é uma doença do nervo óptico. Então, como é que para você fazer um diagnóstico preciso, você vai fazer o seguinte, eu vou medir a pressão dele, aí vamos imaginar que eu olhei a pressão ali e falei, essa pressão tá alta. Aí eu vou partir, deixa eu dar uma olhada no nervo óptico. Aí eu olho o nervo e falo assim, o nervo já tem lesão de glaucoma. A partir daí eu vou juntar critérios. Então eu vou medir a espessura da córnea dele, que é uma coisa que influencia na medição da pressão. Então eu junto dados para me dizer assim, esse paciente tem glaucoma. E tem que operar logo. Não, operar não. Nesse caso você vai... Se não o glaucoma ele leva a cirurgia em casos mais extremos, tá? Então você tem que tratar e ele regredir então. Tratar com colírio. Regredir não, você vai regredir, você pode regredir a pressão, não regredir o que ele pressão. Isso. Você controla a lesão. Ele está com pressão alta, eu vou jogar a pressão para um patamar normal para que ele não tenha mais lesão. E não opere. Então ele tem uma lesão de tamanho X, que a gente chama de escavação, eu não quero que essa escavação aumente. Controlei a pressão dele, legal. É usar esse colírio direto. Tem história familiar, tá com glaucoma, tá com pressão alta, prescrição de colírio, controlei a pressão, é usar direto. Entendi. Parou de usar, a pressão vai voltar a subir, entendeu? E o cara vai ter que estar sempre o resto da vida tratando isso, como se fosse uma diabetes. Nesse caso, ele vai usar pro resto da vida. Depois eu deve te perguntar a questão da diabetes também, que tem alguma ligação com... A diabetes tem a ver até com o fluxo vascular do nervo óptico mesmo. O diabético ele tem mais propensão a glaucoma, a raça negra tem mais propensão a glaucoma, quem tem na genética tem mais propensão, e isso tem que se preocupar bastante. Então a gente tem Então é fazer um controle, não necessariamente o cara foi diagnosticado com glaucoma, ele tem que operar, só em casos assim extremos, né? Não é como uma catarata. A catarata é cirúrgico, catarata não existe outro tratamento. O glaucoma não, você tem diversos colírios para se controlar a pressão intraocular, entendeu? Pois é, o que eu tô gostando bastante de fazer, porque o Segue o Papo tem essa parte que trata de saúde, né? E eu gosto bastante porque esclarece, não só
aos espectadores como a BIM, cara. Eu não sabia, quando eu entrevistei, você citou a doutora Cláudia, da necessidade de se fazer um exame de colonoscopia a partir dos 45 anos, independentemente de sintoma de nada. Exatamente a questão preventiva. 45. Pois é, a questão preventiva que você está falando. Pô, eu não uso óculos. Enfim, eu enxergo bem, modéstia à parte. E eu vou até te perguntar isso. A partir de quantos anos que a pessoa geralmente começa a usar óculos? Porque da mesma forma que você falou da questão da catarata, você falou da questão de uso de óculos. Quer dizer, mas eu não sabia que, independentemente disso, eu precisaria vir pelo menos uma vez ao ano ao oftalmologista, coisa que eu vou fazer e eu recomendo que todo mundo faça, porque o glaucoma é silencioso. Então você não tem que, eu tô com dor no olho. Aproveitando, antes da gente entrar nessa questão do óculos, é porque os sintomas que às vezes a gente tem e fala, é umas pontadas no olho. O que significam essas pontadas no olho? E a pálpebra? A pálpebra eu já descobri, mas eu quero confirmar o que pode ser. Dando uma pulsada, assim. Isso aí. A pálpebra normalmente é mais estresse mesmo. Estresse e cansaço, e tem também muito a ver com o uso de tela. Entendeu? Então o paciente vem e fala, doutor, meu olho está tremendo. A pálpebra está tremendo. Eu falo, um espasmozinho, um espasmo. E esse espasmo às vezes permanece durante um mês. Às vezes o paciente durante um mês, até um pouquinho mais, pode ficar com aquele espasmo. Então tem a ver, o uso de tela, cansaço, estresse, está muito atrelado a isso. Você tocou num ponto importante, você até um caso típico. É o paciente, é a pessoa, na verdade, que não tem nada, nenhuma queixa, e que você acaba não indo ao oftalmologista porque você não sente nada. Faço minha meia culpa aqui, vou passar a vir, vou me consultar hoje. Você não sabe como é que é a tua pressão, você não vê teu fundo de olho, você não, entendeu? Então... E antes da gente... E a pontada no olho? Você falou do óculos. E da pontada no olho, antes da gente falar do óculos. A pontada do olho é muito abrangente, depende muito. Porque dá um susto, cacete, uma pontada dessa no olho, não dá não? Já teve essa pontada no olho, filhazinho? Só um tremelique. A pontada no olho é estressado demais, né? É muito difícil. Cara, isso leva a um ponto que eu acho muito interessante. São as queixas de WhatsApp. Doutor, tô com uma pontada no olho. Doutor, tô com o olho vermelho. Aí você fala, são os grupos. São os grupos, São os grupos do WhatsApp. Isso pode ser infinidade de coisas. O olho vermelho não é conjuntivite, o olho vermelho pode ser infinidade de coisas. Então, às vezes, você... Tem um negócio aí que o pessoal faz aí que dá olho vermelho também, né? Você prescrever algo por WhatsApp, às vezes você pode piorar o teu paciente. Então, muitas vezes eu vejo a queixas, né? Meus secretários passam e falam assim, manda vir numa consulta, eu não posso falar nada pelo WhatsApp. Consulta pela... Diferente, às vezes, de você olhar uma foto e ver que é um terçol e até falar, você vai ter que comprar uma pomada antibiótica, fazer compressa morna, ou então começa fazendo compressinha morna, ver se melhora. Agora, uma coisa assim, uma pontada no olho, pode ser uma pressão ocular alta. Então, assim, mas às vezes você tem uma pontada na cabeça, tem uma pontada no peito também. De repente você é voodoo, boneco, de repente pode ser boneco voodoo, sei lá. Uma dor de sinusite, que ela se reflete no olho. Uma dor de sinusite se reflete no olho. Seja da face, que ela se reflete no olho. Então assim, o que acontece? O paciente veio com uma pontada no olho. Doutor, estou com uma pontada no olho que está sendo mais ou menos frequente. Eu vou examinar ele todo aqui. Se precisar pedir um exame complementar, eu vou pedir. E eu vou destrinchar isso para dizer, olha, não é da parte oftalmológica. Então, às vezes, você vai procurar um otorrino, vai procurar um neuro, entendeu? Então, é isso que a gente... O voodoozinho naquele dia foi no olho, né? Outro dia pode ser em outro lugar. E o outro... Vamos aqui, você falou do óculos, por exemplo. Vamos falar da questão do óculos. Quando que vai começar a usar óculos? Isso existe. Não tem uma regra, né? Mas Eu acho que o que você está querendo pegar é a questão da presbiopia, que é a vista cansada. Essa sim a gente fala assim. Não era isso que eu tinha pensado, até porque eu não sabia nem o que é isso, mas tudo bem. A presbiopia é depois dos 40 anos. Mas é necessariamente quando a pessoa tem 40 anos? Não, às vezes uns 40. Mas é muito difícil alguém a partir dos 40 anos que não use óculos. Quem vai usar mais tarde é o míope, porque a miopia, que é um grau negativo, compensa a presbiopia, que é um grau positivo. Então, muitas vezes você vê um míope, ele enxerga mal de longe, mas depois dos 40 anos você vê ele tirando o óculos para ler. Cara, isso é muito doido pra quem não entende, né? A gente quer ler e fala, cara, tu tá tirando o óculos pra ler? Porque ele tem depois de 40 anos e ele já... Você? Então, ele já tem presbiopia, ele tira... Eu sou um caso, eu sou... Mas a miopia não atrapalha a filmagem não, né? Eu sou míope. Sabe o que ele tá filmando? Tá cheirando bem que ele é míope. Sei, eu não tô vendo. Você vê, eu sou míope, eu tô aqui sem óculos, então eu leio porque eu posso pegar isso aqui e ler porque a minha miopia tá compensando. Então,
Eu, como não tenho uma miopia alta, eu tenho uma miopia baixa, eu ainda enxergo bem de longe sem óculos e ela me ajuda a ler. Apesar de eu já ter 45 anos. Se eu não fosse... Então, resumidamente, a miopia... Ela ajuda o míope depois de 40 anos. É a hora que ela é boa pro míope. Eu brinco. Então, antes Ela atrapalha o míope a vida em tudo. Ele não consegue ler um livro, ele não consegue ler um... Não. Antes dos 40 ele vê mal de longe, ele lê tudo. lê tudo, só não vê de longe. Depois dos 40, quando ele ia começar a usar o óculos para perto, ele não usa porque aí a miopia ajuda ele. Mas aí... A miopia que atrapalhou a vida inteira dele para longe, ajuda ele depois dos 40 a ler. Então ele fica de boa. Fica usando o óculos dele de longe. Mas de longe... Às vezes faz, exemplo, um óculos multifocal, porque fala assim, pô, doutor, tá chato na minha atividade, eu tiro o óculos, coloco o óculos, tiro o óculos. Eu falo, você vai ter que fazer um multifocal então. Só assim que você resolve, entendeu? Ou às vezes a pessoa vai usar uma lente de contato multifocal, enfim. Mas ali, outros falam, não, doutor, não me atrapalha não. E o oposto que você falou da miopia é qual é o nome que você deu ali, da vista cansada? Não, tem existe a presbiopia, que é a vista cansada, tá? Que é a perda de acomodação da visão de perto após os 40 anos, tá? Então tem a ver com a idade. E de grau tem a miopia, hipermetropia e o astigmatismo. Isso, muitas pessoas perguntam o que é o grau. O grau nada mais é do que a luz entrando dentro do seu olho e se formando no lugar errado. O certo é a luz passar pela córnea, passar pelo cristalino, pelas estruturas oculares, e a pessoa que não usa óculos, a imagem se forma na retina, que é o fundo do olho, que é essa parte laranjinha aqui, tá? Essa é a retina. Então a luz chega lá ali, nos fotorreceptores lá da retina e vai formar a imagem. Quando essa imagem se forma no lugar errado, ou seja, no míope, essa imagem, essa luz vai entrar e formar a imagem antes da retina. Uma imagem embaçada antes da retina. No hipermétrope é depois da retina. Então o que o óculos faz quando você bota o óculos aqui? O óculos nada mais faz do que pegar essa imagem que está no lugar errado e jogar no lugar certo. Entendi. Então por isso tem gente que até fala assim, ô doutor, se eu usar mais o óculos, meu grau vai diminuir, se eu não usar, meu grau vai aumentar. Não, o óculos ele corrige só onde a imagem está indo. Não existe isso. Se eu uso o óculos para corrigir, amanhã eu não precisar mais do óculos. Isso não existe. Não. Isso é um folclore. O óculos ele corrige onde a imagem está se... Ou seja, colocou ali... No lugar certo a imagem vai ficar nítida. Ou seja, não é porque ele vai usar por 3 meses que não vai melhorar. Isso não existe. Hoje a gente tem até lentes, que eu acho que a gente vai falar aí depois, que seguram a progressão da miopia em crianças e adolescentes. Mas não regride. Não regride. Exatamente. Porque a criança está em formação. Isso é importante falar. O que aconteceu já tocando nesse assunto? Principalmente depois da pandemia, onde as crianças ficaram muito em ambiente fechado e usando tela, computador, tablet, celular, teve um boom de casos de miopia, porque a miopia está muito atrelada a isso, a fazer pouca atividade ao ar livre e usar muita tela. Então hoje quando a criança vem aqui... A criançada, a pandemia, então nem se fala, mas eu acho que independentemente da pandemia, a criançada hoje em dia está muito nessa pegada aí. Quando vem aqui os pais com os filhos, eu falo isso, ó. Pouco tempo de tela e atividade ao ar livre. Entendeu? Se a gente pensar no que é hoje, o que era... Eu brinco até com eles, eu falo assim, pro menino, por exemplo, eu falo assim, você sabia que eu jogava bola na rua? Porque não passava carro, a gente só parava quando passava o carro. Então assim, a nossa realidade era outra, a gente ficava na rua o tempo todo, enfim, a gente não tinha celular. Ainda que não fosse na rua. Celular, mal tinha computador, o computador deve ter começado lá, quando a gente, sei lá, tinha quantos anos. Sabia jogar bola, hein? Então, a realidade deles é outra hoje. Hoje ele quer ficar no celular, ele quer ficar jogando, ele quer ficar dentro de casa. Um alerta aí para os pais, olha. Então é mais atividade ao ar livre. A criança, ela tem que, se ela tiver já menos de 90 minutos de atividade ao ar livre, é pouco. Menos de 90 minutos de atividade ao ar livre é pouco. E celular é usar pouco. Então, por exemplo, um neném, um pequenininho, não pode usar celular. Cara, essa coisa de ficar vendo o desenhinho ali no celular com 1 ano de idade, não existe isso, não deve. A recomendação é que não se deve fazer. O que eu vejo dos pais é que a criança está perturbando, né, e pega o telefone para parar, né? Mas, pô, isso aí traz um outro problema que é pior do que a perturbação. Trouxe um boom de miopia. Aí o que aconteceu? Os laboratórios olharam isso e falaram, vamos fazer estudos, pesquisas, e criaram lentes hoje que seguram a progressão da miopia. Então essas lentes, elas são assim,
Elas são para o paciente assim, eu vou dar um exemplo bem fácil para entender. Vem uma criança aqui com 0,50, meio grau de miopia. Eu examinei ela, tá lá, meio grau. Faço um óculos, já vai usar, vamos supor, tá na escolinha, vai usar lá para ver a aula, etc. Mas quando for num cineminha, ver a televisão. Se ela volta no outro ano com 1,5, eu já vou falar, opa, aumentou um grau em 1 ano. Talvez eu já recomende uma lente dessa. Falo, ó, mãe, essa lente é para segurar, ó, tem que segurar o uso do celular, tem que fazer mais atividade ao ar livre. Voltou no outro ano, 2,5, pulou mais 1 grau. Então essa lente, ela não faz o grau regredir e também não quer dizer que não vai aumentar. Sim. Vamos dizer assim, não vai aumentar como aumentaria. Entendeu? Então, assim, os aumentos serão menores, mas os resultados têm sido muito bons. Eu tenho vários pacientes já usando esse tipo de lente que segura a progressão da miopia e os resultados são bons. Até porque essas lentes agora elas têm uma cartilhazinha, né? Então ela dá uma garantia de 1 ano e o paciente tem que voltar 15 dias depois para avaliar, volta com 1 mês, volta com 3 meses, justamente para garantir que não está aumentando, entendeu? Mas é um caso complicado isso de muito uso de tela. Isso aí é uma coisa que você olha, tanto adulto quanto criança, né? Mas a criança Chora. Exatamente. Aí o pai vai dar, mãe, né? Dá o celular para acabar com o chororô, mas Sim. gera um problema bem grave, né? Está criado, é. E essa retinoblastoma, é isso? Blastoma, na verdade, o retinoblastoma é um tumor, né? Ele é o tumor ocular mais frequente na infância. Na infância? É o retinoblastoma. Teve um caso famoso recentemente da filha do Thiago Leifert, né? Acho que é Lua o nome dela, que eles diagnosticaram, e aí foi muito bacana até o fato da divulgação que o Thiago Leifert fez, né? Pelo alcance que ele tem. Aliás, é um cara que eu gosto bastante. E ele fez uma conscientização da população, assim, né? Que tem que fazer o exame quanto mais cedo possível, tem que se atentar aos detalhes. E o principal sinal do retinoblastoma a gente chama de leucocoria. O que é leucocoria, para se entender de forma fácil? Quando a gente tira uma foto e sai aquele olho vermelho, que até tem gente, meu olho saiu vermelho, tem recurso que tira o olho vermelho da foto, aquilo é um sinal normal. É esse reflexo alaranjado aqui que na foto sai vermelho. Então, quando o flash bate ali, reflete a retina. Não é o olho de Tandera. Reflete a retina, isso é normal. A leucocoria, o reflexo é branco. Então, às vezes, um pai ou uma mãe repara porque tirou uma foto do filho e falou, ele saiu com um reflexo vermelho, o outro está branco. O que é isso? E procura um médico. Então, da mesma forma, tal qual o glaucoma é silencioso também. Então. Silêncio é muito silencioso porque a criança não vai informar, né? A criança não informa. Mas é comum em criança, adulto é difícil ter isso? Não, é o tumor mais frequente na infância, nas crianças. As crianças veem. Até quando eu li na época, teve o caso de uma filhinha de uma mulher que ela falou que eles descobriram porque o pai, brincando com a criança, tapou o olho da criança se brincando, ela ficou normal. Quando tapou o outro olho, ela se desesperou. Por quê? Porque o outro estava com... O que ele tapou, ela já não estava enxergando. Quando ele tapou o que ela enxerga, ela se desesperou. Eles acharam... bem novinhos, ao ponto de eles brincando com a criança. A gente não conseguia expressar o que está acontecendo. Ela desesperou ele na hora, foram ver, estava com retinoblastoma. Ela disse, inclusive, na reportagem que ela entrou em contato com o Thiago Leifert, que ela falou, recebi um monte de exame, um monte de papel, não sabia o que fazer, ela entrou em contato com o Thiago Leifert para saber o que ela faria. Então a leucocoria, esse reflexo esbranquiçado, ele é o principal sinal. O segundo principal sinal é o estrabismo, é quando o olho desvia. Porque o que acontece? Como aquele olho ali, ele não está enxergando, ele desvia. Principalmente se você tiver uma lesão de retinoblastoma na mácula, que é no centro da retina. Uhum. Então ela já leva a cegueira, então ali o paciente não está enxergando nada, o olho desvia. O olho não está tendo função. Não tem direcionamento, não tem foco, né? Então o segundo sinal mais frequente é o estrabismo. O primeiro é essa leucocoria, é o reflexo branco. Então o que você tem que fazer? Prevenção, foi o que o Thiago Leifert muito bem falou lá. Na maternidade já se faz. Como é que ele diagnosticou isso na filha dele? Foi também Eu foto? lembro como ele diagnosticou.
Eu tava tentando até lembrar. Não sei, quantos anos? Deu que 3 anos? Eu acho que ela tava 9. Pelo que eu me recordo. Era por aí. Mas eu não lembro como foi o diagnóstico deles. Não lembro realmente. Mas o certo é o quê? Toda criança, quando nasce, ela já na maternidade faz o teste do olhinho. O teste do olhinho é justamente ver esse reflexo vermelho ali. Só que depois, eu particularmente, a minha recomendação é que se faça depois também. Você fez na maternidade, tá tudo certo? Faz um mês depois, ou depois tenta fazer 3 meses depois, e conforme vier nas consultas, com 1 ano de idade, o oftalmologista vê de novo aquele reflexo vermelho, olhar o fundo de olho, né, fazer como a gente chama biomicroscopia de fundo, entendeu? Para evitar que se tenha uma surpresa. Entendeu? Que se possa chegar a um caso como o da a filha dele, acho que estava fazendo quimioterapia. Então, graças a Deus, não estava avançado e conseguiu a cura. Não... É que ela, depois eu não acompanhei muito o caso, não, mas ela estava, eu acho que ela ficou bem, entendeu? Mas a prevenção é o principal. Eu já, se você vê como é que é, às vezes, a desinformação. Eu já atendi aqui uma criança de 10 anos que a mãe falava que estava vindo no oftalmologista pela primeira vez. Então, assim... Mas é o que você falou. O bacana é expor isso. Sim. Né? Ainda mais um cara que é influente, ou seja... Sim, na hora que ele tem fala, o alcance de... Exatamente. Então, a quantidade de pessoas... Ele deve ter noção, mas... Que ele já ajudou. Ele deve ter noção, mas... Cara, uma noção, mas ele não tem... o número preciso de pessoas que o cara ajudou, que é muito maior do que a noção que ele tem. Sim. Como a doutora Cláudia, no podcast que a gente gravou, falou do caso da Preta Gil, do câncer de intestino, quando ela colocou, né, para fora isso e falar, ó, tô com esse problema, o número de pessoas que bateram no consultório dela para falar e fazer o exame de colonoscopia, porque é prevenção, é o que você está falando. Então isso é muito bacana, porque... o cara, tá todo mundo parando para prestar atenção no que o cara fala, e quando ele fala uma coisa séria que aconteceu com a família dele, com a filha dele, todo mundo, opa, cara, nunca levei. De repente foi por isso que a mãe só trouxe o filho com 10 anos, mas agora a outra que tá com uma criança de 1, entendeu? Pô, vou no oftalmologista, vou aproveitar, vou levar meu filho. Tenho que levar, Entendeu? Isso que é muito legal. Parabéns aí, Thiago Leiter. E às vezes você ouve, por exemplo, uma Preta Gil falar de um sintoma, que ela, eu comecei com tal sintoma, a pessoa que está em casa diz, opa, peraí, eu já senti isso, vou no médico, entendeu? Então esse alcance deles é uma parada bizarra, né? Muito legal. E quando é que você acha que é necessário, porque eu já vi casos que o cara é míope, tem astigmatismo, você falou ou não? Astigma, é quase... Esse nome as pessoas erram muito. Astigmatismo? Astigmatismo. Com A, né? Com A. Tá vendo? Muita gente fala... Falei que era com A. Tem muita gente que fala estigmatismo, tá astigmatismo, astigmatismo. Quais são os casos? O astigmatismo, ele também te tira nitidez de longe, ele dá uma cansadinha para ler também, ele pode, por exemplo, o astigmata, que tem um grau alto. Astigmata. Pode se perder, pular linha num texto, enfim... É aquele paciente que às vezes de noite ele fala que as luzes não ficam nítidas, então ele fala, o letreiro não fica nítido, fica muito espalhado as luzes, o astigmatismo causa isso. Por que eu estou te perguntando isso? Porque, pelo menos, como leigo, eu ouço que os casos mais comuns de cirurgia é miopia, astigmatismo e hipermetropia. Os mais comuns mesmo... hipermetropia... A minha falou? Não. Hipermetropia também. É o quê? A hipermetropia é a imagem que se forma depois da retina. O hipermétrope, ele, por exemplo, é uma coisa interessante de esclarecer. Não é que o hipermétrope não enxergue mal de longe, ele também enxerga mal de longe. Se eu pegar um hipermétrope de 6 graus e tirar o óculos dele, ele não vê nítido para longe também. Só que o míope ele tem mais dificuldade do que o hipermétrope para longe. Então é similar. Só que o hipermétrope tem mais dificuldade para perto assim, do que o míope. O míope não tem nenhuma. Então o míope é tudo de perto, o problema dele é longe. Isso aí. Astigmatismo é o cara que... O astigmatismo ele vai atrapalhar para perto também, mas ele também, normalmente, a queixa dele maior é uma queixa de longe também, entendeu? O míope e o astigmata são mais para longe a queixa deles. E o da hipermetropia é... A hipermetropia é mais perto, mas é o que eu falei, não quer dizer que ele usa óculos para longe também. É o que eu tô falando, se eu pegar um hipermétrope de 5 graus e ele for assistir aula sem óculos, ele vai colocar o óculos para ele assistir melhor. As pessoas não entendem isso, entendeu? Beleza, ótimo. Muito bem esclarecido pelo Dr. Júlio. Agora eu vou te perguntar, porque eu vejo casos que o cara usa óculos e eu falo, pô, cara, por que tu não opera?
Aí o cara fala assim, cara, Então. porque o meu grau é muito pequeno e não é recomendável. Existe isso, é um folclore, tem que operar, não tem que operar, quando deve operar, quando não Então, deve. na verdade, eu acho que nisso é até um bom senso, né? Eu concordo, particularmente, que um grau baixo não se deve operar. Não é... Por exemplo, muitas pessoas perguntam, você usa óculos, doutor Júlio? Usa. Eu falo assim, eu tenho 1 grau de miopia. Por que você não opera? Porque eu acho baixo para operar. Entendeu? Não é uma coisa que me... Porque não te incomoda usar óculos, Incomoda. lente você usa. Uso pouco hoje em dia, uso mais óculos, mas é um grau baixo, então não me incomoda, né? No meu dia a dia não me atrapalha. Ele vai me atrapalhar se eu for dirigir numa estrada, se eu for num teatro, se eu for num Maracanã ver um jogo de futebol. Então, nessas situações eu vou usar um... Também esqueceu o óculos, um abraço, esse maraca, né? Fica chato. Então, mas não é que eu não veja, mas eu perco nitidez, então eu falo assim, podia estar mais legal. Então, às vezes eu falo assim, aquela nitidez daquela placa que está lá do outro lado já não é a mesma. Eu vou apertar um pouco o olho para enxergar, mas não me, como é que, incapacita no dia a dia, tá? Bota óculos, fica charmoso. E a cirurgia refrativa, eu falo muito isso. É uma cirurgia que quem indica é o paciente. Por quê? Eu não indico a cirurgia refrativa. Eu não vou chegar aqui atender o Rodrigo e você falar para mim assim, eu tenho 4 graus de miopia, eu te examinar, realmente identificar 4 graus de miopia e falar assim, Rodrigo, opera esse grau aí. Você pode falar, não, eu gosto de usar óculos. Tem gente que gosta de usar óculos. Então a cirurgia refrativa, o paciente procura um médico falando da intenção de operar. Eu vou dizer para ele se ele pode. É diferente. Entendeu? Então eu vou dizer para ele, você quer operar? Quero. Tudo bem, então agora eu vou te dizer se você pode. Se você preenche os pré-requisitos para uma cirurgia refrativa, porque às vezes ele quer operar e algum exame pré-operatório eu falo assim, você pode operar. Então às vezes ele tem um grau, por exemplo, já tive paciente aqui que operou com 10 graus, ele preencheu todos os pré-requisitos, mas se ele tivesse uma córnea fina, eu ia falar assim, você não pode operar. Porque existiria risco de causar um problema muito maior. Você vai descompensar a sua... Não é cego, quero operar, tem que fazer toda uma... Todo mundo que pode operar, você tem que preencher requisitos que te digam, olha, você pode operar com segurança e tirar esse teu grau. Entendi. Então isso aí não é folclore. Realmente, quando o grau não é significativo... Imagina alguém ter 0,50 de miopia, você fala para essa pessoa operar 0,75, 21 grau, eu normalmente não recomendo. Às vezes já teve paciente que fala, doutor, o que você acha de operar esse grau? Eu falo assim, tá um pouquinho. E às vezes até fala assim, o paciente está com 35 anos, 1 grau de miopia, eu falo assim, esse grau você vai operar, esse grau agora depois de 40 anos ele vai te ajudar a ler. Mas pode ser que aumente esse grau, aí sim opere depois. Pode ser, mas não é regra. Não é comum. Tá? A regra é que o grau do míope ele vai normalmente aumentar mais ali infância, adolescência e início da vida adulta. Tanto é que você vai recomendar uma cirurgia refrativa para o paciente normalmente ali depois dos 22 anos de idade. Você não recomenda antes, você não opera um adolescente. Por quê? Exatamente por isso. O adolescente vem com 3 graus, quer operar. Você imagina se você opera ele e depois o grau dele continua subindo. Não adiantou nada. Não adiantou nada. O que eu vejo também é uma pessoa que tem um grau baixo, mas não gosta de usar óculos, usa lente, mas não tem os cuidados, que é bom a gente dar essa pincelada também com o uso da lente. Aí dorme com lente, enfim, então é complicado, né? Aí às vezes é melhor, porque se o cara não tem o perfil de disciplina, né? Ou seja, que o cara vai chegar em casa, vai tirar a lente, vai dormir, ou seja, ainda que o grau dele seja baixo, mas o cara chega em casa todo zoado, dorme com a lente, enfim, diz aí quais são os riscos. Lente de contato tem que tomar muito cuidado, assim. E a primeira coisa é o seguinte, aconteceu já até essa semana, é uma coisa muito frequente. É o paciente que usa muito lente de contato. E aí ele já chega aqui dizendo assim, doutor, praticamente não uso óculos. Quando não diz assim, eu não tenho óculos. Aí eu falo assim, tá bom, você tem 5 graus de miopia. E se você pegar uma conjuntivite, o que você vai fazer? Você vai ter que ficar sem usar lente de contato. Aí você não tem um óculos, você tem que ter um óculos. Pelo menos um stepzinho. Você tem que ter um óculos, você tem que usar mais óculos do que lente de contato. Entendeu? A lente de contato, na minha opinião, ela tem que ser mais para Primeiro que eu não gosto de lente de contato para trabalhar. Então eu acho melhor para lazer. Então aquela pessoa que fica no computador o dia inteiro, 8, 10 horas usando lente de contato não é bom. Aqui você pisca menos o olho, o teu olho vai ressecar, você está exposto o tempo todo ao ar-condicionado, você vai ter um problema.
você vai acabar tendo um problema com a lente de contato. Então as pessoas têm que entender que a lente de contato não é para você acordar, colocar e tirar na hora de dormir. Eu falo para alguns Casos especiais. Eu falo alguns pacientes que usam mais. Ah, doutor, mas eu acordo. Eu falo, tudo bem. Você acordou, botou a lente. Se você chegar 4 horas da tarde em casa e não for fazer mais nada, tira a lente, fica de óculos. Dá chance da tua córnea receber mais oxigênio, receber mais hidratação. Então, o que acontece é isso. As pessoas vão usar. Muita gente que ainda dorme com lente de contato, que eu não entendo porquê. E aí, às vezes, o fabricante diz que não, pode dormir 6 noites, night and day. Eu falo, não pode dormir com lente de contato nenhuma. Eu falo aos pacientes. Meu pai até brinca. Meu pai fala assim, quer dormir com lente de contato por quê? Quer ver melhor no sonho? Mas de repente o sujeito chega meio chumbado, né? Pra tirar a lente, vai mais fácil tirar o olho do que tirar a lente. Então, mas isso acontece. Eu tive um caso aqui de uma paciente, e na verdade é uma paciente super cuidadosa. E ela falou assim, doutor, eu tiro lente para dormir todo dia. Um dia que eu recebi uns amigos em casa, a gente bebeu vinho, eu fui dormir e esqueci de tirar a lente. Ela veio, ela ficou com uma lesão na córnea, ficou com uma cicatriz mesmo aqui na córnea. Nada. Dificultou a visão dela. Apenas uma noite. Vez que ela esqueceu. Olha só. E tem gente que dorme direto com lente, tem gente que a lente cai no chão, pega a lente e bota no olho. Peraí também, né? Tem de tudo. Tem gente que vai pra praia, mergulha aí, vai areia no olho. Então, a lente de contato você tem que ter muito cuidado com água, lente de contato com piscina. E o negócio que a lente vai lá pra trás? Isso é mito, eu vou explicar. Ah, Mas a gente tem que tomar cuidado com água, porque existe um protozoário chamado acantameba, que dá uma lesão gravíssima em usuários de lente de contato por causa de contaminação, e principalmente água. Então não tem que usar lente de contato em piscina, em praia, pô, pelo amor de Deus. Mas essa questão da lente ficou até famoso aí, acho que foi uma foto que colocaram na internet aí, que circulou muito, com uma pessoa com não sei quantas lentes, sei lá, 20, 30 lentes aqui no olho. A lente não tem como ir para trás do olho. Tem gente que fala assim, tem como perder a lente atrás do olho? Não, é impossível. Não existe isso. A nossa pálpebra, tanto aqui embaixo como aqui em cima, ela faz o que a gente chama de fundo de saco. Então ela... Seria legal ter algo para explicar melhor aqui, mas é como se ela dobra, entendeu? Então ela tá aqui, ela vai entrar e fazer uma dobrinha. É como se fosse um saco mesmo. Então ela dobra. Então, se a lente ficar presa, ela vai ficar presa aqui. Ela não tem comunicação com a parte de trás do olho. Não tem, isso não existe ir para trás do olho. Às vezes a pessoa vem, coloca a lente de contato e vem aqui e fala, doutor, tô com um incômodo muito grande, acho que a lente de contato tá aqui no meu olho, eu não sei se ela caiu no chão, aí você vai, olha ali, a lente está presa aqui em cima. Você verte a pálpebra, olha, já vai tirar a lente está aqui. Atrás não é impossível. Impossível. Então, trocando em miúdos, a recomendação do uso de lente é assim, pô, cara, você vai num ambiente que você não quer estar de óculos, tipo um casamento, quer tirar umas fotos, bota lente. Um pouco dia a dia é recomendável que use o óculos. E tudo com higiene, né? Lavar a mão para usar a lente, manusear, para guardar a lente. Aí tem gente que... Tomar banho é recomendável de lente? Não, nem tomar banho é recomendável de lente. E tem gente que, por exemplo, não usa lente todo dia. Aí, hoje é terça-feira, usei a lente hoje. Aí vou lá, guardo, vou dormir, boto no estojinho direitinho com líquido. Aí vou usar a lente só domingo e deixo a lente lá no líquido até domingo. Não, tá errado. Também. Você vai ter que trocar esse líquido todo dia. Então usar lente é cuidado, não é? Sabia dessa, filha? Não é de qualquer maneira. Tá com essa água, já tá até dando dengue no potinho do maluco. Entendeu? É cuidado. Se tiver cuidado, pode usar, não tem problema. Eu tenho um paciente aqui de 14 anos que usa lente de contato. Eu tenho um menino aqui que ele é goleiro do futsal do Botafogo. E aí o pai dele trouxe aqui e falou assim, Júlio, sabe o que está acontecendo com ele? Ele agarra muito. Só que eu notei que ele começou a tomar uns gols de longe, que ele não tomava. E de perto ele está agarrando bem. Eu falei, opa, deve estar míope. Não deu outro, examinei ele e falei, ele está com a miopia. Eu falei, para ele jogar, ou ele vai botar algum óculos que dê para jogar, como um jogador que joga com óculos, né? Ou vai usar lente de contato. É cuidadoso? Não, é cuidadoso, já botou a lente de contato, veio aqui, adaptou comigo, tá super bem, não teve nenhum problema, entendeu todos os cuidados e voltou a agarrar tudo. Maravilha. O pai até falou, voltou a agarrar tudo. Deixou passar o jogo contra o Flamengo, né? Né?
Passei a lente pra ele depois, sei lá. Depois do jogo, aí passou pra ele. Doutor Júlio, infelizmente a gente está entrando na nossa reta final e o papo tá maravilhoso. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui a respeito, já que a gente está falando de óculos, né? Obviamente que o óculos tem que ser de qualidade, né? O óculos de grau, enfim, tem que ser feito, né, com muito cuidado, porque pô, a vista, né, é uma coisa muito séria. E agora vamos falar de uma coisa que às vezes as pessoas não encaram com essa seriedade, que é o óculos escuro. Sim. O óculos escuro, tal qual o óculos de grau, Tem que ter qualidade. tem que ter qualidade, porque o pessoal aí pega uns óculos xing-ling aí, bota, porque tem um design maneiro, vai pra praia, fica lá tostando, sol de 40 graus. Quais são os riscos de você usar um óculos de sol que não tem a devida proteção, né? E o que é recomendável também, a proteção? Isso, assim, a percepção que eu tenho, inclusive, é que isso melhorou bastante, tá? Mas ainda tem muita gente, por exemplo, que compra óculos no camelô, no ambulante. Ah, doutor, comprei esse aqui de leitura e, assim... Pô, até de grau, né? Compra no ambulante? Lente, provavelmente não seja de qualidade. Aquele óculos não tem as medidas adequadas para você. Ele dificilmente vai bater o teu grau exato. Dificilmente ele vai bater o teu grau exato. Então, só está te atrapalhando. Só vai te trazer malefícios, né? A lente solar é a mesma coisa. Dificilmente você vai comprar um óculos que vai ter uma lente de qualidade. Então, a lente solar, ela tem a proteção para a radiação ultravioleta. Se você compra um óculos de sol de qualquer maneira, você não está protegendo o teu olho. Você está achando que Um acrílico aqui na frente. você está esteticamente só. Você não está protegendo o teu olho. Então, você tem que procurar comprar lente de boa qualidade, ou se você não... Tem gente que não gosta de óculos de sol, tem até um amigo meu que odeia óculos de sol, mas ele sente problema com a luz solar. Faz um tratamento fotossensível na lente, aquela lente que sai no sol e escurece. Mas isso é de qualidade, entendeu? Por quê? Porque essa lente vai te dar proteção. Então você nunca vai achar um óculos num ambulante, ou enfim, que seja de qualidade, nem solar, muito menos de grau, entendeu? Então você tem que comprar... Existe óculos de escuro, né? Óculos de sol com grau, né? Que o cara pede para adaptar. Independentemente desse que... Na verdade, quando você compra, vamos lá, você vai comprar um óculos de sol numa marca X famosa, e você pedir para ele colocar grau, tem gente até que não gosta por causa disso. Aquela lente vai ser retirada. Então, às vezes tem a marcaçãozinha na lente que a pessoa fala assim, mas vai sair o nomezinho, vai. Você vai colocar uma lente solar com grau. Mas não necessariamente o cara que tem grau, ele tem que usar o óculos com grau, o óculos de sol. Não, se ele tiver um grau baixo, não. Ou se ele também não quiser, ele não usa. Não, se ele não quiser, tipo assim, ele tá na praia, tá sentado. Tem gente, às vezes, então, mas a praia é um bom exemplo. Tem gente que às vezes vem aqui e fala assim, pô, doutor, acho que eu vou fazer um óculos de sol com grau. Porque às vezes eu quero ler na praia. Eu falo, você tem que fazer. Senão você não vai conseguir, entendeu? Tá deixando de ver algumas coisas que passam um pouco mais longe na praia. O cara fala que quer ler. Ele quer enxergar melhor, eu falo, você vai ter que fazer um óculos de sol com grau. Ou faz transistor. Tem gente que fala, não, mas os transistores eu não gosto. Ele não escurece totalmente, enfim. Então tem gente que esteticamente não gosta. Tem outros que já adoram. O meu sogro, por exemplo, adora, só faz óculos assim. Enfim, é muito particular isso. Então é importante também que se dê atenção ao óculos de sol que você compra, que às vezes está preocupado com o estilo e tá levando um prejuízo danado pro olho, né? A gente sabe que o óculos, né, não é uma coisa barata, mas também tem um porquê de não ser barato. Né? Quando você faz uma lente boa, ela tem um porquê de ser mais cara de uma lente do ambulante. Até porque se você usar uma coisa barato vai sair caro por conta dos problemas que vai te causar. Sai. E muitas vezes a pessoa volta aqui e fala, doutor, esse óculos não ficou legal, fiz não sei aonde, num lugar ruim, comprei do ambulante, e aí ele vai fazer o óculos dele corretamente, vai gastar dinheiro de novo. Maravilha! Então, antes da gente terminar, reforçamos aqui, o Dr. Júlio falou, na necessidade de se vir pelo menos uma vez ao ano ao oftalmologista, criança, adulto, idoso, não interessa, é importante, porque são alguns problemas que acontecem que são silenciosos, então não... Só vai descobrir vindo. Exatamente, Qualquer então tem que problema, vir. Qualquer médico. E vir aonde? Faz aí, fala aí os contatos todos.
do Dr. Júlio, onde atende, os dias. Eu dificilmente não vai me achar aqui na Clínica de Olhos Barragán, aqui no Largo do Machado, na Galeria Condor. Em alguns turnos eu vou estar operando, mas aqui me encontra quase sempre. E é isso. O Instagram da clínica? Instagram Clínica de Olhos Barragán. O meu Instagram é Dr. Júlio Barragán. Pode seguir lá que vai ter boas dicas e qualquer coisa é só falar comigo. Então, Dr. Júlio, muito obrigado por ter nos recebido. Nada, que isso. Maravilhoso o nosso papo, espero que vocês tenham curtido bastante. E, claro, segue o papo!